Gente, meu nome é Larissa, eu sou gerente do programa Cirurgia Robótica, vim aqui para a EBEL, né, fazer parte do grupo. O Dr. Ricardo Brandini, ele pede desculpa por ele não comparecer, que ele teve num atendimento agora de urgência. Ele é coordenador do programa de cirurgia robótica. Então, a importância da gente estar trazendo esse treinamento para vocês é com relação a uma assistência de enfermagem no pós-operatório, que hoje vai ficar direcionado lá no 8º andar para os pacientes de cirurgia robótica. Nesse caso aqui, a gente vai estar falando mais um pouco sobre cirurgias urológicas, tá? Então, eu vou falar um pouquinho, dar um introdutório para vocês o que é uma cirurgia robótica. Eu acho que vocês não têm algum conhecimento, só para a gente introduzir, para ter esse conhecimento de quem são os pacientes e como que a gente vai trabalhar, tá bom? Então, o que é a cirurgia robótica, né? A cirurgia robótica, ela trata de um procedimento minimamente invasivo e o cirurgião, ele fica numa plataforma robótica para operar, diferente da cirurgia laparoscópica, uma cirurgia por vídeo, mas ele fica em campo, tá? E como é que funciona? Existem 3 componentes na cirurgia robótica que auxilia o médico para fazer essa operação, que a gente tem o robô, que a gente fala que é o carrinho do paciente, onde ficam os braços robóticos, que vão os instrumentos para fazer a operação. O cirurgião, ele trabalha no console, onde que ele acaba tendo um joguinho ali, parece um jogo de videogame, um joystick, onde que ele vai fazer a cirurgia através dali, e tem uma torre de vídeo que vai oferecer para ele uma visão 3D. Então, esses são os componentes que ficam dentro da sala de cirurgia, né? Então, o primeiro ali é a torre de visão, que a gente fala, o carrinho de visão, ali onde passa toda a cirurgia para o doutor. No segundo é o robô propriamente dito, a gente chama ele de carrinho do paciente. Por que carrinho do paciente? Porque é ele que vai estar próximo do paciente fazendo a operação. Temos os braços do robô, onde que farão os encaixes da cirurgia, das pinças, para fazer toda a manipulação dentro desse paciente. E o console, que é onde ele fica ali, vamos dizer, jogando a cirurgia, que ali tem os joysticks para ele fazer toda a manipulação. Então, o comando dado por esse console passa tudo para o robô, onde que ele faz a cirurgia, tá? Então, necessariamente, o cirurgião não fica do lado, na mesa cirúrgica, fazendo a cirurgia. Ele fica sentado, operando, né? Claro que, mas não fica ninguém ali na mesa cirurgia, fica o auxiliar e um instrumentador para fazer essa troca de pinças na hora que tiver a necessidade, tá? Então, qual que é a diferença aqui, previamente passando para você? Existe uma diferença da cirurgia laparoscópica com a cirurgia de robô, né? Que a gente fala cirurgia robótica. Na laparoscópica, o cirurgião, como eu já disse, né, ele fica diretamente com o auxiliar e com o instrumentador em mesa. Já na cirurgia robótica, não. Aqui a gente só tem o instrumentador e o auxiliar, e o cirurgião, ele fica atrás. Vamos dizer que ele está atrás dessas pessoas fazendo toda a cirurgia. Aí tem algumas diferenças, né, que na videocirurgia tem a visualização dele é oferecida por uma câmera 2D, então a visualização não é mais eficiente, né? O cirurgião, ele fica em campo, a precisão ela é menos precisa e, por ser diretamente pelo ser humano lidando, ele tem mais tremor, né? Então ele não tem tanta precisão e a amplitude do movimento dele é bem menor. E as limitações do movimento, né? Então, assim, o cirurgião, quando ele está fazendo um movimento, ele tem a limitação do punho, ele não consegue chegar no movimento mais adequado. Agora, do robô, diferentemente, tem essa visualização mais avançada, que vai para o 3D, é mais preciso, ele tem uma estabilidade, porque a hora que ele está jogando, se ele tiver algum tremor, o joystick ali, ele tira esse tremor, então é mais preciso a cirurgia. E fora a limitação dele que faz 360, faz qualquer movimento, né? Então, isso ajuda muito numa cirurgia até mais complexa. Quais são os benefícios da cirurgia robótica? São incisões menores, elas lembram um pouquinho das cirurgias de vídeo, né? Vocês olhando superficial é igual, porque são os mesmos
trocáteres que acaba entrando, porém lá dentro é bem menor as incisões. Então, o paciente, consequentemente, ele vai apresentar menos dor, menos sangramento, o risco de infecção torna-se ainda menor para esse paciente, né? A redução do tempo de internação para o paciente, ter uma recuperação ainda mais rápida para esse paciente e tem um menor risco de complicação pós-operatória também. Isso traz maior segurança para esse paciente. Então, vamos dizer que uma cirurgia que é uma prostatectomia, que é as mais comuns que vocês vão olhar e vão ter mais contato. Ela, numa cirurgia de vídeo, 5 dias internado. Numa cirurgia por robô, praticamente no dia seguinte já está liberado, já está de alta. Então, assim, esse paciente ele fica muito menos tempo internado e ele se recupera muito mais rápido, ele volta às atividades dele mais rápido. Quais especialidades que atende a cirurgia robótica, né? A gente tem a urologia, temos a ginecologia, a gastro e cirurgia geral. Esses são os mais comuns que vocês vão ver. Quem sobressai hoje é a urologia. Temos a oncologia, a torácicas, cirurgia de cabeça e pescoço e a cirurgia cardíaca. Hoje a cirurgia cardíaca só tem um especialista no Brasil que faz, que é em São Paulo. Então aqui talvez vai estar um pouquinho com menos acesso, mas futuramente a gente vai ter esse acesso a ela, tá? Agora chegando em nós, qual que é o nosso papel da enfermagem, né? Então, o papel da enfermagem ele é importante desde a recepção do paciente até a alta desse paciente. O que vai incluir desde o preparo, desde dos cuidados pré-operatórios, as orientações que vocês já sabem, tem costume, o jejum, como que funciona, às vezes tem tricotomia, não tem, essa tricotomia é feita onde, né? Então tem todas essas orientações, alguns cuidados pós-operatório e a alta. Então a gente vai estar fixando hoje nos cuidados pós-operatório do paciente. Então, ali na assistência de enfermagem do POI, que é o pós-operatório imediato, e pode ser que pegue um pouquinho do tardio, né? O imediato ali às 24 horas. Então, o que a gente vai ficar atento quando vocês receberem esses pacientes no quarto? A gente vai ficar atento com relação à dor, curativo desse paciente, o débito urinário do paciente e o sangramento do paciente. Então, com relação à dor, o paciente se reclamar de dor, vocês têm aqueles truques, né? Pressão, será que está tendo alteração hemodinâmica? A pressão está alta, né? Que às vezes o paciente com dor tem pressão alta. Será que o abdômen está mais globoso, está mais rígido, está duro, está com dor da palpação? Ou se tiver com dor de palpação, paciente de cirurgia urológica, pode ser que ele está tendo algum sangramento ou alguma distensão da própria bexiga. Daí, tem bexigoma? Pode ser que seja isso a causa da dor. Vamos investigar um pouco mais a fundo. Vamos olhar o curativo também. Está tendo sangramento? Qual que é o débito desse curativo? Não tá ok? Qual é o aspecto? Tá tudo ok? Beleza. A gente pula o curativo e a gente vai para o débito urinário. O débito urinário do paciente, quando ele sai de cirurgia, pelo menos... O que espera desse débito? 40 ml hora, né? Que ele tenha uns 40 ml hora ali. Então, a gente tem que sempre estar olhando a coloração do débito urinário. Tá com coloração clara? Tá hematúrica? Tá com presença de coágulos? Poxa, se tiver com presença de coágulos, tá hematúrico, tá com o abdômen globoso, com dor, provavelmente obstruiu a sonda. A gente vai ter que trabalhar com uma lavagem de sonda, dependendo da situação. Hoje, quem faz a lavagem de sonda é o enfermeiro. Claro que, antes de tudo isso, você avaliou, verificou, você vai conversar com o doutor. Doutor, olha, a gente viu, o paciente está apresentando o bexigoma, ele está com dor, está com coágulos, não está drenando a diurese como esperado. O que o senhor quer que faça? Às vezes ele fala, espera que eu vou avaliar, ou ele fala, faz uma lavagem na sonda. Que isso é a maior dúvida que os doutores têm, porque a gente não tem mão, né, para fazer isso. E como é que vamos trabalhar com isso, tá? Então, isso eu vou trazer essa prática para vocês também. Pode passar.
Paciente de cirurgia urológica, muitas vezes pode ser que vá até vocês com uma sonda 3 vias. Aí vocês têm que conhecer como que funciona essa sonda 3 vias, né? Geralmente ela é usada para uma irrigação contínua, né? Paciente de cirurgia robótica prostaté, muitas vezes vai com 2 vias para vocês, mas quando chegar com 3 vias, onde que vai exigir uma atenção, que é a irrigação contínua. Por quê? Porque esse paciente teve um sangramento além do esperado. Então, espera-se que nessa sonda vai ter um maior sangramento. E o que faz com que não obstrua essa sonda, essa irrigação, que mantenha um soro constantemente fazendo a troca da urina e saindo, debitando, tá? Então, essa irrigação, às vezes vocês vão ver, vocês vão receber uma irrigação com 3 vias. Então, qual que é a primeira via? É a drenagem da urina, fato. A segunda via é para a insuflação do balão. E a terceira via é para manter a irrigação contínua. Vocês já tiveram contato com irrigação contínua? A gente vai te explicar como é que funciona. Qual que é o motivo da irrigação contínua? É para prevenir as obstruções do trato urinário, removendo também todos os coágulos que tiver ali, né? Principalmente pacientes pós-cirúrgicos. Pode acontecer alguns tratamentos também com pacientes neoplásicos, que eles apresentam constantemente sangramento, então tem um tratamento ali via medicamentosa também. E o principal dele é a prevenção das hemorragias da bexiga, porque está fazendo constantemente a lavagem até o momento que cessa esse sangramento. Claro, você perceber um sangramento maior, não é porque você está fazendo a lavagem que vai cessar. Doutor, tá normal isso, não está limpando a urina do paciente. Aí ele talvez possa ser submetido a uma nova cirurgia, falando num aspecto geral, tá? Agora eu vou trazer para vocês algumas práticas aqui, que é para vocês só conhecerem na prática, e os cuidados que o doutor pede para vocês terem durante a cirurgia, que é os principais cuidados, que é aqueles que eu falei sobre dor, dreno, que é o curativo, sangramento, que é a parte de coágulo, e o débito urinário, tá bom?